Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus para nós nessa manhã. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em riqueza e de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda direção e em nosso amor por vocês, esperamos também que nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça de Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também complete essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito, quem recolhe muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Oremos. Santo Jesus, Tu és o único santíssimo nesse lugar. E nós, antes de pregarmos ao Senhor, nós te adoramos. Contemplamos a beleza da tua face. Contemplamos a beleza que há no Senhor. E nós rogamos que a oração do apóstolo Paulo nos encontre, aquela que ilumina os olhos do nosso entendimento, aquela que descortina o véu que nos impede de te conhecer. Que esse momento continue sendo um ato de adoração, que o meditar das minhas palavras e que a recepção da igreja da sua palavra seja um ato de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém. Irmãos, estamos numa série chamada Evangelho Generoso. E essa série visa alguns objetivos muito claros. Domingo passado, o presbítero Augusto, ele pregou um tema muito importante sobre tesouros de Cristo, sobre os tesouros dos céus, sobre as riquezas que verdadeiramente importam. E domingo passado eu fui muito ministrado e realmente hoje é uma continuidade dessa pregação. Nada mais é do que, dentro do mesmo tema, nós estamos abordando textos bíblicos diferentes, que é nos conduzir a ver a generosidade que há no Evangelho. E essa generosidade que há no Evangelho nos ser um modelo para a forma como administramos os nossos recursos. Então, nós estamos numa minissérie de 3 domingos. Hoje é o segundo domingo. Domingo que vem nós encerramos essa minissérie e iniciaremos uma série que vai se estender por alguns meses. Portanto, hoje, o que o Senhor nos conduziu a ministrar para a igreja nesta manhã é sobre a generosidade cristã. E antes de começar a exposição, eu gostaria de dar 4 razões claras do porquê é importante um sermão sobre a generosidade cristã. A primeira razão do porquê é importante um sermão sobre generosidade cristã é porque a Bíblia fala abertamente sobre o tema.
Olha que interessante. Você sabia que a Bíblia fala mais vezes da forma como devemos lidar até com os nossos recursos do que até o amor? Calma aí, fica tranquilo. Não porque os recursos são mais importantes do que o amor, mas é porque a Bíblia sabe que os recursos têm o poder de roubar o nosso amor a Deus. Não porque o dinheiro é mais importante que o amor, mas é porque o dinheiro tem a capacidade de fazer com que o nosso amor por Deus seja desviado. Segunda razão do porquê é importante um sermão sobre generosidade cristã é por causa do nosso contexto cultural e social. Vivemos, irmãos, em uma nação que culturalmente não recebemos educação financeira. Algumas instituições têm se levantado e criado iniciativas que promovem educação financeira, e isso é muito louvável, porque o grande problema da pobreza não se resume na falta de dinheiro, mas na miséria de conhecimento, de virtude no coração, em relação à forma de como administramos os nossos recursos para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. A terceira razão, e essa eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo. A terceira razão do porquê é importante um sermão sobre generosidade cristã é por causa da praga da teologia da prosperidade. Você sabia que a teologia da prosperidade é a nova roupagem da teologia das indulgências da Idade Média? No tempo das indulgências, você comprava um papelzinho na Igreja Católica com a promessa de que receberia favores divinos. Mas agora, falsos pastores usam o princípio bíblico da oferta e do dízimo com a intenção errada, prometendo ao povo de Deus que se você ofertar e você dizimar, você receberá favores divinos. Desde a década de 80, o Brasil tem importado o que há de pior do evangelho norte-americano, através dos nomes como Kenneth Reagan, Mike Murdock, Morris Cirulo, Joseph Prince, Joe Osteen, abrindo aspas, os grandes pais da Hillsong Church, fechando aspas, T.D. Jakes, os grandes referências de igrejas como Church Home, igrejas do Maverick City, isso mesmo, eles são embalados pela teologia da prosperidade. Joyce Meyer, entre outros, tantos outros nomes que estão vestindo a roupagem da teologia da prosperidade e tem o objetivo de roubar o povo de Deus. No Brasil, nós temos nomes como Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago e tantos outros nomes por aí, até em nossa região. A teologia da prosperidade é construída sobre uma teologia que se popularizou no final do século XIX, início do século XX, lá nos Estados Unidos, conhecido como pensamento do novo pensamento. Esta filosofia te ensina que a chave para ter sucesso e saúde e riquezas basta apenas pensar, visualizar e falar as palavras corretas. Essa heresia moderna crê que se você falar as palavras certas, invocar uma lei universal do sucesso, ter fé em si mesmo e no final falar, em nome de Jesus, certamente essa propriedade será sua, em nome de Jesus. Passa lá na frente do terreno, bota o pé e fala, é meu em nome de Jesus. Você já ouviu milhões e milhões de pessoas se colocando debaixo desses falsos pensamentos? A pergunta que fica é, o que nós temos oferecido em troca? O que nós temos oferecido? A melhor proposta é o que nós queremos oferecer nessa série. A melhor proposta para o entendimento da forma como gerimos nossos recursos vem do Evangelho, onde nós aprendemos biblicamente de como devemos administrar nossos recursos como mordomos fiéis e rompendo em generosidade e graça que desfrutam da verdadeira teologia da prosperidade, que é para a glória de Deus e não para o enriquecimento dos homens, que é para o serviço do próximo e não sobre crescer em cima do próximo. A igreja cristã, ela não é formada por networking. A igreja cristã é formada por comunhão, sem interesses secundários, mas com o interesse primário de que somos juntos para a glória de Deus. Devido a isso,
Vamos ao texto. Olhando para o texto, nós percebemos que ele está localizado na carta de Paulo à igreja de Corinto. E essa carta é dada para uma igreja que é fundada na região da Caia, na parte sul da Grécia. Escrita talvez para a cidade mais rica daquela região nesse tempo, irmãos. Atenas, não sei se você sabe, ela vivia do passado, do que foi há 3, 4 séculos antes de Paulo escrever ou até estar em Corinto. Corinto era agora a grande cidade da Caia, uma cidade cosmopolita, uma cidade muito rica, principalmente pelos seus portos. Quando olhamos para a igreja de Corinto, podemos perceber que eles tinham muitos problemas, principalmente acerca dos dons espirituais. Mas também haviam grandes virtudes comparadas às igrejas do Novo Testamento. E uma das grandes virtudes da igreja de Corinto é que eles, de forma honesta, tinham alcançado grande quantidade de recursos. Eram pessoas financeiramente muito abastadas nesse sentido. Entre 41 e 54 depois de Cristo, época em que o imperador Cláudio governava sobre todo o Império Romano, houve uma fome em toda a região da Judéia, atingindo os judeus e também os próprios cristãos na capital religiosa, em Jerusalém e também na Judéia. Então Paulo, meus irmãos, ele passa a encorajar a igreja a desenvolver suas vidas a partir do mastro da generosidade cristã, a fim de que através deles, cristãos que estavam passando necessidade na Judéia e em Jerusalém, sobretudo, né, naquelas comunidades que eram recém-nascidas, muito grandes, mas recém-nascidas, estavam passando muitos problemas financeiros. O apóstolo Paulo agora está falando aos coríntios que financeiramente estavam abastados, de que agora eles deveriam também ser usados como instrumentos da generosidade cristã para ajudar a igreja da Judéia e a igreja de Jerusalém, ao ponto que dos versos 6 em diante, aqui na carta de 2 Coríntios, Tito é enviado nessa missão de levar essa oferta. Então, meus irmãos, a contribuição cristã é uma prática bíblica, legítima e contemporânea. Nos textos de Paulo hoje, há vários princípios que regem esse tema. Nós temos aqui 15 versículos. Você prestou bem atenção na leitura? Nós podemos ver que são 15 versículos que nós percebemos uma estrutura nesses versículos. No verso 1, por exemplo, a contribuição cristã é uma graça concedida à igreja. O segundo bloco desses 15 versículos, nós vemos já no versículo 2, que a generosidade cristã não é medida pelo tamanho da conta do banco. Nos versos 3 ao 5, é o terceiro bloco, a generosidade supre e supera as expectativas de Paulo. No versículo 7, nós temos o quarto bloco, generosidade também é uma marca bíblica de uma igreja saudável. E o quinto bloco, do verso 8 ao 9, nós vemos que a generosidade é resultado do exemplo de Cristo e não da manipulação oratória dos homens. E do verso 12 ao 15, nós vemos que a generosidade cristã é proporcional à graça concedida e não uma busca para buscar que a graça seja concedida a nós através dos recursos. Pelo contrário, porque somos alcançados pela graça, de forma graciosa, vivemos em generosidade. Vamos ao versículo 1. De olho no texto, vamos caminhar sobre esses 15 versículos. Estamos em batalha espiritual, irmãos. Estamos envergonhando Mamon nessa manhã. Amém? Concentre-se. Vamos juntos. Versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo ensinou à igreja que contribuir é um ato de graça. Ele usou 9 palavras diferentes para se resumir e para se referir a ofertas, mas a que ele emprega com mais frequência é graça. Por exemplo, só nesses 15 versículos, Paulo usa 6 vezes a palavra graça como um ato de contribuir. Aqui já fica uma primeira pergunta que nós fazemos ao texto e com certeza a Bíblia nos responde. Por que Paulo usa a palavra graça para se referir à contribuição cristã? Porque a graça é um favor
independentemente do mérito humano. A graça em Deus é sua compaixão pelos que são indignos. Sua graça, graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela é concedida sem levar em conta o mérito. Por exemplo, os reformadores, eles restauraram na Idade Média o Evangelho da Graça, que significa que não há nada que podemos fazer para Deus nos aceitar. Mas o Evangelho da Graça significa que somos aceitos por Deus e por causa de Jesus Cristo, pelo ato gracioso, milagroso, sobrenatural, suficiente, único, substitutivo, perfeito, infalível, eterno e presente, ordinário, real, saboroso, onde nos ensina a viver a vida real, através dessa obra de Cristo, que resolve o nosso passado, resolve o nosso presente, resolve o nosso futuro, nos leva em adoração a viver uma vida generosa, uma vida responsável com os nossos recursos. Paulo usa a palavra graça, irmãos, porque graça não é fruto do merecimento humano, porque graça não está apenas se referindo à salvação, mas a graça que nos salva é a graça também que nos ensina a viver. A graça de Deus que nos salva nos ensina a viver nessa terra. A graça que nos livra da ira eterna é também a graça professora que nos ensina a viver nessa terra. Olha que glorioso. A graça é tanto as portas do reino dos céus, aonde nós entraremos e cearemos e estaremos para sempre com Ele. A graça também é a escada pela qual nós caminhamos nessa terra até o reino dos céus. Não é a escada das obras próprias, não é a escada da justiça própria, é a escada onde o próprio Cristo é colocado entre os céus e a terra. Ninguém entrará nos céus com as vestes das boas obras. Só entraremos nos céus com as vestes da justiça de Cristo. Por isso que contribuição é um ato de graça. Paulo dá testemunho à igreja de Corinto sobre a graça da contribuição que Deus deu a eles. Por exemplo, nós vamos ver que igrejas mais pobres do que a deles já estavam exercendo esses dons. Por exemplo, há um contraste claro entre as igrejas da Macedônia e Corinto. Por exemplo, igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Nós vamos ver que essas igrejas, embora pobres, estavam irrompendo em generosidade. Por quê? Por isso que o apóstolo Paulo agora está estimulando a igreja de Corinto, que vivia numa região rica, a crescer na graça da generosidade, assim como os macedônios, que viviam numa região pobre, mas a graça de Deus da generosidade irrompia na vida deles. Por isso, meus irmãos, graça, contribuição é um ato de graça, não é ato de pagamento. É um ato de generosidade. Portanto, irmãos, contribuição não é o que eu faço aos necessitados. Contribuição, meus irmãos, é a graça que Deus nos dá a nós que somos necessitados. Por exemplo, na hora que você oferta, qual o sentimento que vem no teu coração? Tadinho da igreja, estão precisando. Normalmente vem isso, não vem? Ai, meu Deus, eu vou ajudar, né? Porque acho que está precisando. O que nos leva a ofertar? É sempre diante de uma necessidade. Na hora que a gente vê lá a pessoa passando necessidade, daí a pessoa se move e ajuda. O apóstolo Paulo está falando, não é dessa forma, gente. Não é as pessoas que são indignas, vocês são indignos. Somos indignos. E o ato de ofertar também é um ato de graça. Se temos para poder ajudar, não nos torna maiores. Assim como, se não temos, também não nos torna menores. Porque contribuímos a partir da graça que nos alcançou. E não a partir do quanto temos em nossa conta bancária. Isso fica claro aqui no verso 2, de olho no texto, vamos caminhando. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Os crentes da Macedônia enfrentavam tribulação e pobreza, irmãos. Eles eram perseguidos, eles eram pessoas oprimidas pelas circunstâncias, eles eram perseguidos por pregar o evangelho e oprimidos por não terem tantos recursos financeiros. Vocês sabem como que é viver assim?
Eles eram pressionados de todos os lados, meus irmãos. E essas duas situações adversas não impediu eles de viverem uma vida generosa e uma vida alegre. Sabe por quê, meus irmãos? A graça de Deus, através das perseguições e da pobreza, produziu duas das mais adoráveis flores do caráter cristão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: as adoráveis flores do caráter cristão é alegria e generosidade. Mas essa é uma boa notícia, irmão. Sabe o que acontece? Que a graça de Deus usa as perseguições para desenvolver em nós um coração generoso. E Deus usa até a pobreza para desenvolver em nós um coração alegre, meus irmãos. Aqui são paradoxos apresentados por apóstolo Paulo e a gente tem que ter calma nessa exegese. A gente não pode aqui ser muito apressado. A graça de Deus através da tribulação produz alegria. E a graça de Deus faz com que a pobreza não seja um impedimento para vivermos em generosidade. Logo, teologia da prosperidade está errada quando afirma que pessoas que não têm muito não são pessoas beneficiadas pela graça de Deus. O apóstolo Paulo falando, sim, há um lugar na vida simples no reino de Deus. Você não necessariamente vai vencer na vida quando você tiver 1 milhão sobrando. Quando você tiver 10 milhões sobrando, aí você venceu na vida. Aí o sinal de joinha não. Para Deus o que conta não são os números. Para Deus o que conta é fidelidade. É isso que Deus está olhando, meus irmãos. Os macedônios tinham muitas aflições. Atos 16, 20, Filipenses 1, 28, 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, verso 13. Só aí, vamos parar por aí. A lista é grande de quanto narra esses irmãos sofrendo. Esses irmãos passando por dificuldade. E ainda assim eles não deixavam de viver uma vida com alegria. Isso nos ensina uma rica lição. A nossa alegria não pode estar fundamentada nos ganhos e nem nas percas. As riquezas não podem ser a fonte de nossa alegria. Assim como a ausência delas não pode ser o motivo de nossas tristezas. Qual é o balizador das suas emoções? Qual é o balizador da sua alegria? Qual é o balizador do seu temperamento? Qual é o balizador? Me diga qual é o balizador, que eu posso te dizer o Deus que você serve, se é a Deus ou se é a Mamon. O segundo aspecto importante que vemos ainda no verso 2 é a graça de Deus fazendo com que a pobreza não impedisse a generosidade. Que paradoxo, como assim, pastor? Agora me explica, parece que as palavras não se confluem, parece que são antagônicas. A Bíblia diz que a profunda pobreza deles, e a Bíblia não é purista, né? Como a cultura do cancelamento é, né? Gente, é pobreza, o termo aqui é pobreza porque no original é pobreza. Entendeu? Gente, é pobreza, e ele falando que a pobreza não impediu eles de viverem generosidade. Preste atenção um pouco na cultura do século I. Durante o século I da era cristã, a economia havia se deteriorado. Por exemplo, a Macedônia foi levada à grande pobreza, meus irmãos. Guerras, invasões de bárbaros, colonização romana, reestruturação da província, contribuiu para que eles fossem levados a uma condição financeira deprimente. Então, ao mesmo tempo em que os macedônios estavam empobrecendo, Corinto estava florescendo financeiramente. Cristãos, na mesma fé em Jesus, vivendo contextos completamente diferentes. E uma igreja Corinto crescendo financeiramente, sendo levada a ter como exemplo uma igreja pobre financeiramente, mas que era rica em graça e em generosidade. Uma igreja pobre estava sustentando as igrejas da Judéia e de Jerusalém. E não estavam tendo falta de nada do que é necessário para cumprir a missão de Deus para eles. Meus irmãos, a extrema pobreza deles não os impediu de serem generosos. Eles eram generosos, embora fossem necessitados. Isso descarta aquela ideia moderna, né? De que eu só vou ajudar quando eu tiver. Quando me sobrar, aí eu vou começar a ajudar. Se você não consegue repartir um pão, quando você tiver 12, você vai comer os 12 sozinho.
Porque a graça da multiplicação não está o quanto você guarda, mas está em quanto você reparte. À medida que Jesus foi partido na cruz, ele foi servido para a humanidade. À medida que Jesus partiu o pão, os 5 pães e 2 peixinhos, quando ele parte o pão, é que se multiplica para todos. É quando o pão parte que os olhos abrem para que vejamos quem é Jesus, quem somos e diante de quem estamos. Meus irmãos, isso nos leva ao que está escrito no verso 3 ao 5. A generosidade supriu e superou as expectativas de Paulo. Meu Deus. Pastor, deixa eu fazer aqui Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando, pastor. Você está falando sobre generosidade cristã, usando uma igreja pobre como referência? Isso mesmo. E não é eu, é Paulo. É Paulo que está fazendo isso. Olha o versículo 3 ao versículo 5. Porque posso testemunhar, falando da igreja pobre lá, que na medida de suas posses e acima delas, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência. Olha isso, eles pediam. Eles não precisavam ver a necessidade. Eles pediam com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, olha, agora aqui, é daqui onde nasce a célebre frase. Pela vontade de Deus deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Irmãos, os macedônios não davam apenas proporcionalmente, mas eles deram acima de suas posses. Aqui a nossa razão, aqui parece que o Excel não fecha. Essa conta não bate, parece que a planilha não encaixa aqui. Eu tentei colocar uma planilha aqui, mas é difícil, meus irmãos. Porque ele está falando que uma igreja pobre, abundava em graça, em generosidade, era suprida, ao mesmo tempo não passava necessidade básica, mas era pobre, e ajudava muitas pessoas. Como assim? Parece que essa conta não fecha. Essa é a graça de viver no contexto da obediência de Deus. Irmãos, é digno de destaque que eles contribuíram sacrificialmente, num contexto de tribulação e pobreza. A oferta deles foi uma oferta de fé, pois deram além de sua capacidade, não de forma irresponsável. Como é que se explica isso? Deram além de capacidade, mas sem ser irresponsáveis. Porque o que nós vamos ver mais para frente, que Deus não quer prejudicar alguns em nome de ajudar outros. Nós vamos ver o que está escrito aqui, mais para frente. Irmãos, não era um passo no escuro, não era deixar de pagar o aluguel. Eles contribuíam com uma sabedoria, iluminada pelo Espírito Santo, que eles experimentavam abundância, mesmo em meio à pobreza. E isso supriu as suas vidas e superou as expectativas de Paulo. Ao ponto de que igrejas na Judéia e Jerusalém estavam sendo supridas. Isso é um ato de graça, meus irmãos. Isso é um ato de graça, isso é um ato milagroso. João Calvino comenta, meus irmãos, nessa parte, que ele lamentava que os pagãos contribuíam mais para os seus ídolos, para expressar suas superstições mentirosas, do que os povos cristãos contribuíam para Cristo, para expressar o seu amor. Meus irmãos, no versículo que nós lemos aqui, nos apresenta motivações corretas, porque eles não estavam apenas fazendo por lei. Nós temos a motivação da lei, e nós fazemos porque é a lei. A outra motivação é a motivação da moral. Nós fazemos porque tem que fazer. É a nossa responsabilidade moral. Mas o apóstolo Paulo não está levando para esse nível. Ele falou não porque é mandamento, mas ele está falando porque é por causa do amor. Como assim, pastor? Ele está anulando o mandamento? Não. Ele está falando que nós estamos sendo conduzidos pela palavra de Cristo a um lugar aonde nós queremos fazer. Não apenas porque devemos. Ai, meu Deus, eu tenho que ser generoso, meu Deus. Não, Deus não quer isso. Ai, eu tenho que obedecer a Deus. Já pensou falando assim? Ai, meu Deus, é tão chato obedecer a Deus. Calma. Então você não entendeu nada de obediência a Deus. Você não entendeu nada. Não é porque eu tenho que obedecer. Porque eu tenho que fazer. A obediência verdadeira, ela vem do eu quero obedecer. Deus transforma o nosso coração, o nosso querer e o operar. Chega um momento que Deus opera um milagre tão forte no nosso coração, que nós começamos a querer obedecer. E sabe o nome disso? Não é fruto da sua moral, é fruto da graça. E é onde muitas pessoas erram. Nossa, eu estou querendo obedecer, cara, que lindo. Eu acho que eu me tornei uma pessoa boa.
eu acho que agora eu sou um homem bom. Não, meus irmãos, é fruto da graça de Deus. Se você quer obedecer a Deus, é porque isso é fruto da graça de Deus. E nós vemos isso, meus irmãos. No verso 5, vamos ler novamente. E não somente fizeram como esperávamos, mas também se deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, os macedônios não deram apenas uma prova de generosidade e comunhão. Eles deram a eles próprios. Aqui o calo fica mais embaixo. Agora a gente desce mais um pouquinho. Irmãos, ok, beleza, dá um pouquinho, dá a sua contribuição financeira, tal. Mas falar uma coisa, além da contribuição financeira, sabe o que eles estavam dando? O tempo deles, a vida deles. Eles estavam dando a vida deles. Irmãos, por isso que nasceu a célebre frase, que eu gosto tanto de falar, nunca deu, olha, deixa eu fazer essa. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, nunca deu. Quem deu do seu, sem dar de si. Repete de novo. Nunca deu. Quem deu do seu, sem dar de si. Entendeu, meus irmãos? Quem entendeu diz amém. Amém, amém, não amém? Vem pro Fé e Trabalho, dia 27 de maio. Jim Elliot, o mártir cristão entre os índios Aucas do Equador, ele disse isso. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Irmãos, se Jesus Cristo é Deus, deu sua vida por nós, não há sacrifício tão grande que possamos fazer por amor a Ele. Os macedônios se deram ao Senhor, e o apóstolo Paulo diz que eles ofertaram suas vidas a eles. Irmãos, antes de trazermos nossas ofertas, precisamos oferecer a nossa própria vida. Por que nas igrejas da prosperidade não tem igreja, tem networking? Por que não tem membresia, tem clientela? Porque eu pago, você me fala palavras motivacionais e eu te pago. E eu vou para a minha vida. Eu vivo a vida que eu quero, do jeito que eu quero, e vivo do jeito que eu quero, sem responsabilidade comunitária. O importante é eu pagar. Vai, pastor, abrindo aspas, bem forte. Vai, palestrante, palestre para mim todo domingo e diga o quanto eu sou amado, porque eu não consigo me amar durante a semana. Vai, pastor, seja meu psicólogo, seja aquele que me afirma domingo após domingo, coloque LEDs, luzes, apague as luzes, me deixe entrar num transe, não num culto. E faça com que as minhas emoções se abalem de tal forma que eu saia desejando ser o próximo CEO, ser o próximo empresário. Nessas igrejas modernas, elas erram, porque as pessoas saem das suas igrejas, não querendo ser parecidos com Cristo, mas parecidos com Elon Musk. Eles desejam ser o próximo Elon Musk, o próximo dono da Apple, o próximo dono da startup unicórnio, que vai valer 1 bilhão em um ano. Mas eles não saem mais das igrejas querendo ser parecido com Jesus, querendo ser parecido com os macedônios, querendo ser parecido com os homens da Bíblia. Versículo 7 diz que a generosidade também é uma marca bíblica de uma igreja saudável. De olho no texto. Como, porém, em tudo manifestais o quê? O quê? Superabundância. Agora ele vem em outro termo superlativo. Não é só abundância. Superabundância, tanto na fé, tanto no saber, que é o conhecimento, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, agora também abundeis nesta graça. Qual é o assunto aqui do texto? Que graça? A graça da contribuição. A graça da generosidade. Irmãos, a igreja de Corinto teve um expressivo progresso espiritual depois das exortações feitas pelo apóstolo Paulo na primeira carta. A igreja demonstrou o progresso em 4 áreas. Primeira, ela era ortodoxa, ela abundava em fé, embora tivesse muitos erros em relacionado aos dons. Ela era evangelística, abundava em palavra, a igreja era muito próspera em palavra e ensinamentos. Nós vamos ver que ela era estudiosa. Depois que os cortes que o apóstolo Paulo deu neles, eles começaram a ficar muito estudiosos no conhecimento. Porque o apóstolo Paulo disse para eles no capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta, que eles não poderiam ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Eles deveriam pensar os dons a partir da Bíblia e não a partir dos cultos pagãos.
Então agora eles floresceram, essa é a segunda carta. Eles floresceram nesse conhecimento. Eles se transformaram em pessoas de conhecimento. E quarto ponto, eles eram bem organizados. Eles abundavam em cuidado depois de todas as instruções que o apóstolo Paulo deu para eles. Mas acontece, meus irmãos, que hoje nós precisamos entender que crescer espiritualmente, nós devemos crescer na palavra, na comunhão, nas boas obras, nos cultos, mas nós também precisamos crescer em nossa generosidade. E falar isso numa cidade onde mais de 90% da teologia da prosperidade é pregada é difícil, porque a gente não quer se igualar a isso. Entendeu, meus irmãos? Mas Paulo fala que nós devemos crescer em contribuição. Crescer em generosidade aos santos. Paulo está falando aos santos, a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, a igreja da Judeia. Paulo está falando num contexto da contribuição crescer dentro da própria igreja. É o apóstolo Paulo está falando. Eu sei que nós viemos de contextos onde palestrantes motivacionais usam de um princípio correto, dízimo e oferta, mas nessa manhã, meus irmãos, nessa manhã, Satanás está sendo envergonhado, amém? O Senhor está curando a nossa área financeira nessa manhã. Eu creio que em nome de Jesus muitas pessoas serão realmente destravadas na vida financeira para a glória de Deus. Não vão mais administrar os seus recursos para si mesmos, mas para a glória de Deus. E à medida que experimentam isso, vão viver uma superabundância em graça na sua vida. Você crê nisso, irmãos? E nós vemos isso que... Quais são as razões da contribuição? Já parou para pensar nisso? De olho no texto novamente, versículo 8 e 9. Irmãos, isso daí é muito importante. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles, vocês se tornassem ricos. Irmãos, a motivação da contribuição é resultado do exemplo de Cristo e não da pressão dos homens. Há igrejas que estão remontando as indulgências da Idade Média, vendendo as bênçãos de Deus, cobrando taxas exorbitantes por serviços que eles julgam ser espirituais. Fazem campanhas de 7 semanas na cabana, fazem 21 dias da vitória na igreja da vitória, 40 dias de sucesso na igreja da prosperidade e do sucesso, fazem promessas falsas a fim de animar a plateia a sacrificar o aluguel, a sacrificar o valor do remédio, que em nome disso eles vão conquistar a casa dos sonhos, o marido voltar para casa. Irmãos, essas metodologias remontam à Idade Média, não são bíblicas e nessa manhã nós podemos afirmar para envergonhar Satanás. Isso é estratégia de Satanás para levar pessoas de consciência limpa para o inferno. Para que as pessoas caiam dos seus bancos diretos para o inferno no último santo dia, onde o santo dos santos virá para a terra. Mas então qual é a motivação correta, pastor? Me ajuda, eu já entendi, pastor, que a generosidade cristã, a contribuição é bíblica, mas me dá um novo referencial, pastor, me ajuda. Irmãos, nós vemos aqui, Paulo destaca 2 motivações legítimas para a contribuição cristã. Não precisa abrir, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, motivado pelo amor. Paulo diz que devemos contribuir não por constrangimento, mas por espontaneidade, não com tristeza, mas com alegria. A motivação da generosidade é o amor. Sem amor, grava isso, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, sem amor, as doações mais expressivas são hipocrisia. Irmãos, pessoas podem doar bilhões para instituições de caridade, e isso ser apenas um ato de hipocrisia. Por isso que oferta na igreja não é transação bancária, é onde Deus bebe de nossas ofertas, é onde o Senhor é agradar, essa oferta sobe como um sacrifício agradável. Não é transação onde eu agora me sinto mais tranquilo porque eu estou dando, não é alívio de consciência, irmãos. É um ato de graça. Você sabia que a palavra sincero vem de 2 palavras latinas, sem e cera? Os artifícios dos países do Oriente Médio fabricavam estatuetas preciosas de porcelana fina. Eram de natureza tão frágil, irmãos, que todo cuidado era pouco para que não rachasse.
É interessante que os negociantes desonestos aceitavam as estatuetas rachadas a um preço muito baixo, enchiam essas rachaduras de cera e colocavam para vender no preço como se fosse sem cera. Mas os negociantes honestos exibiam a proposta da porcelana feita com os dizeres sine cera, sem rachadura, com sinceridade. Oferta a Deus, uma vida ao Senhor, não é cheia de onde nós colocamos as ceras das rachaduras, aonde eu oferto para esconder a minha falta de compromisso com a igreja, onde eu já vi pessoas dizendo, falando assim, eu não congrego porque se eu ofertar, eu vou mudar a realidade de todos lá. Então eu não vou dar minha oferta, eu não vou para a igreja, porque lá eu vou ser uma pessoa ovacionada. Ei, meus irmãos, onde que a gente parou? Igreja não é um lugar onde o artista, onde o empresário, o Elon Musk, se entrar Elon Musk aqui, ele vai ser como qualquer um. Por isso que quando... essa eu vou segurar, tá gravando, né? No mês de discipulado eu ia falar. Tu corta? Por isso que púlpito não é lugar para político, gente. Púlpito é lugar para a glória de Deus. Púlpito é lugar para pregação. Púlpito é lugar para campanha. Por isso que quando pediram, pastor, leva tal cara lá para tu orar no púlpito, porque daí vai demonstrar o quanto a gente está influenciando a sociedade. Irmãos, isso é um ato de juízo. Não é o quanto estamos influenciando a sociedade, é o quanto queremos ser igual a essa sociedade. E não iguais à Nova Jerusalém. Púlpito é lugar sagrado, não é lugar para opinião pessoal, não é lugar para campanha, é lugar para pregação do evangelho. É lugar da pregação do evangelho, meus irmãos. A igreja é santa, não é minha, não é sua. A igreja é de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos pregar apenas Jesus Cristo. E a única motivação da contribuição é Jesus Cristo, meus irmãos. Aproveite essa série, porque ela acaba domingo que vem. E eu não sei quando que a gente vai falar disso de novo. Porque nós estamos 8 anos nessa cidade. E depois de 8 anos é a primeira vez que a gente faz uma série sobre finanças. Primeira vez. Eu não sei quando que a gente vai voltar de novo. Meus irmãos, nós precisamos ser embalados pelos princípios das Escrituras, tendo Jesus, o homem, como nosso principal modelo. A mordomia cristã não é o esquema para arrancar dinheiro dos homens. É a consequência natural de uma experiência sobrenatural com Deus. Guarde isso. A mordomia cristã não é um esquema para arrancar dinheiro dos homens. É uma consequência natural de uma experiência sobrenatural com Deus. É uma reação natural do coração que foi tocado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que podemos dar todos os nossos bens aos pobres, mas se isso não é motivado pelo amor, não terá nenhum valor. E eu termino o sermão de hoje falando dos versos 12 ao 15. Diz assim, de olho no texto, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Olha a teologia da prosperidade sendo desbancada aqui, falando para você dar o que você não tem, para ter o que você deseja ter. Isso não existe na Bíblia. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e você sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir as necessidades que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito, não teve demais. Como assim? Recolher muito, não teve demais. E quem recolheu pouco, não teve falta. Oh, meu Deus do céu, dá um sermão inteiro, só aqui. Vamos aplicar o sermão agora. Irmãos, primeira ideia que devemos descartar aqui é que Paulo não está ensinando socialismo. Paulo não está ensinando um novo Woodstock. Venda tudo, vamos na fazenda. Vivam livres. Né? Escravos de suas paixões. Não é liberdade, não. Paulo não está ensinando um esquema de socialismo economicamente falando, meus irmãos. Até porque isso não é possível. Porque Paulo não tem o objetivo de tirar dos pobres para tornar alguns ricos e nem tirar dos ricos para enriquecer os pobres. O princípio não é esse.
O princípio não é subjugar alguns para que outros sejam beneficiados. O princípio aqui é de igualdade, proporcionalidade e equidade. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é o princípio da proporcionalidade, com base na equidade cristã. O que significa isso, pastor? Que cada um deveria contribuir segundo a riqueza da graça que o alcançou. Ou seja, a régua que deveria medir a quantidade que os cristãos deveriam ofertar deveria ser balizada pela graça que o alcançou e não o quanto o contribuinte gostaria de alcançar por intermédio da contribuição à graça. Deu para entender? Então, meus irmãos, por exemplo, vamos dar um exemplo para descer mais um pouquinho e aplicar de forma ainda mais prática. Muitas vezes a esmola de quem tem uma quantia elevada de recursos pode ser um valor inalcançável para quem tem pouco. E muitas vezes a generosidade de quem tem pouco pode ser migalhas ao lado daquele que tem muito. Mas para Deus, o que define o que ofertamos é se contribuímos de acordo com a graça que nos alcançou. Se oferecemos a Deus uma pequena oferta, extraída de nossos poucos recursos, a nossa intenção é tão valiosa aos olhos de Deus como se fosse um rico a fazer uma grande oferta extraída da sua abundância. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus não recebe o que ofertamos. Ele acolhe aquele que está ofertando. Irmãos, Deus não pega o que nós damos. Olha, você deu tanto, meu Deus. Oh, meu Deus, olha eu mesmo. Agora eu vou te dar um monte de bênçãos. Não, meus irmãos. Deus não recebe o que ofertamos, Ele acolhe aquele que está ofertando. Deus não olha para o que estamos contribuindo. Ele olha para o coração daquele que está ofertando. Irmãos, você sabia que existem promessas bíblicas nesse texto acerca que nós podemos nos agarrar nessa manhã e sair daqui enviado por essas promessas bíblicas? Você sabia que a generosidade cristã nos protege da miséria? Versículo 2 diz que no meio de muita tribulação eles manifestaram abundância de alegria. Você sabia que uma das causas da nossa falta de recurso é a miséria que está no nosso coração? Você sabia disso? E a miséria que está no nosso coração não é miséria de miserável de não querer compartilhar com ninguém, mas é de achar que você é o dono do pouco que tem. É a síndrome de dono. Nessa manhã a síndrome de dono tem que cair. Nós precisamos cuidar do meu como se fosse nosso e cuidar do nosso como se fosse meu. Isso é um princípio comunitário coletivo de viver a igreja, meus irmãos. Nós precisamos entender que a generosidade cristã nos protege da miséria. Você sabia que você administrar mal os seus recursos é um pecado? Sabia que a falta de gestão, de sabedoria dos recursos é um pecado? Tão grave como qualquer outros pecados por aí? Se você hoje se encontra enrolado financeiramente, a gente tem que fazer perguntas. O que te levou a se enrolar financeiramente? Você comprou o que não deveria? Logo, não adianta fazer campanha para Deus pagar contas que você contraiu por causa de irresponsabilidade sua. Por que você está com o cartão da Renner lotado? Nós temos que perceber isso. Nós precisamos reconhecer como um pecado, irmãos. Nós precisamos reconhecer a nossa... você não precisa de uma planilha nova. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, você não precisa de uma planilha nova. Você precisa de um novo coração. Irmãos, a resolução para resolver a tua vida financeira não é uma planilha nova. Não é uma planilha. Agora esse esquema vai me tirar da vida miserável que eu estou. Não, nós precisamos de um novo coração, igreja. Nós precisamos de um novo coração, esse novo que nos protege da miséria, que faz com que, ainda que vivamos em pobreza, seja para a glória de Deus e pessoas serão supridas. Você sabia que viver em obediência, até quando estamos em pobreza, Deus supre nossas necessidades para cumprirmos a missão que Ele nos deu e ainda assim superabunda para ofertar para a Judeia, para Jerusalém, para toda a região da Macedônia. Aleluia! A proposta não é ser pobre ou ser rico, a proposta é, ainda que seja rico, que o seu coração não esteja na riqueza, ainda que seja pobre, que o seu coração não esteja na falta de recursos, que te leve a ter medo. Não, meus irmãos, a proposta do cristianismo é seja fiel no pouco, seja fiel no muito. Não é estar no pouco querendo muito, e não é estar muito querendo pouco, mas é estar, mesmo tendo muito ou tendo pouco, sendo fiel a Deus.
um coração. O que precisamos não é de novas planilhas. O que precisamos é de um novo coração. Segunda promessa bíblica que nós temos, que a generosidade cristã abençoa-nos com recursos para suprir a nossa casa e muitas outras. Sabia que Deus te chamou não apenas para dar pão na sua mesa, mas Deus te chamou para ser pão na vida de outras mesas? Você sabia que é melhor dar do que receber? Você sabia que o maior privilégio de um cristão é poder ser pão na mesa de outras pessoas? Você sabia que o sacramento da igreja é batismo, é imersão na Trindade, e é pão, é mesa, é ceia, é corpo de Cristo, para nos ensinar sobre alimentação. E você, quem aqui fica estressado com fome? Quem além de mim? Né? Tipo, quem aqui fica estressado quando está com fome? Jesus Cristo, acho que todo mundo fica, né? Pelo amor de Deus. Aí sempre tem um fundamentalista, né, que olha, não, eu não. Aquele pastor pega, vou para outra igreja. Ah, pode ir lá, tranquilo, não tem problema não. Bem de boa. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria para a gente. Muito séria. Deus nos chamou para suprir outras mesas. E sabia que a nossa falta de responsabilidade com os nossos recursos, muitas vezes está sendo um impedimento para nós sermos bênçãos na vida de outras mesas. Deus nos chamou para cuidarmos de outras pessoas. E claro, com discipulado, pregação, aleluia, glória a Deus. Mas Deus também, o apóstolo Paulo está falando da contribuição financeira. O apóstolo Paulo está falando disso, de ser bênção na casa dos outros. Sabe, você não vai estar na casa das pessoas para abrir a geladeira e saber o que ele está passando necessidade. Entendeu? Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, que te conduz à palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te conduzindo a uma gestão financeira na tua casa, a uma responsabilidade com seus recursos, que você consegue ter para a sua família e também para ajudar outros. Quantos desejam viver isso, meus irmãos? A Bíblia nos chama isso. Aleluia, avó. Amém. Amém. Ela veio um amém tão bonito. Irmãos, Deus nos chama para isso, meus irmãos. Para ser bênção na casa dos outros. E muitas vezes aqui cabe uma palavra de encorajamento dentro dessa profecia aí, que já está durando quase 40 minutos. Uma palavra de encorajamento aos irmãos. Muitas vezes a resolução para você sair de situações de enrolamento financeiro não é reter e ficar com medo, mas é compartilhar. Muitas vezes é isso, tá bom? É você sair um pouco do seu mundo, né? Muitas pessoas assim, cara, eu estou com um dilema financeiro, então eu vou parar de ir à igreja para ganhar bastante dinheiro, aí depois que eu ganhar bastante dinheiro eu vou para a igreja. Bah! Satanás te acertou. Não, meus irmãos, é o contrário. É por intermédio da vida da igreja, é por intermédio da palavra de Deus que Deus ajuda a nossa vida financeira, ajusta a nossa vida financeira. Não, agora eu vou pensar em mim, ficar bem rico, aí eu volto para a igreja, tal. Na nossa vai ser barrado na membresia. Não sei nas outras, que não tem nem membresia. Entendeu? Eu não sei. Mas a gente precisa entender, meus irmãos. Entender que não é ficar rico, não é isso. Não resolva a vida pela força do teu próprio braço. Sabe por quê? Porque tudo que você construir pela força do teu próprio braço foi construído sobre a areia. A primeira tempestade cai tudo. E a queda é maior. Por isso, construa a longo prazo sobre a rocha, para que quando venham tempos difíceis, você esteja fundamentado na palavra de Deus, com equidade, com responsabilidade, ajudando tanto a sua casa como a do próximo. Amém? Encare a sua, eu digo com todo o amor do mundo, claro, com todo carinho e esse carisma aqui, que não aparece muitas vezes, mas, irmãos, a nossa falta de administração do nosso recurso, a falta de sabedoria nisso é pecado, tá bom? Então... E terceiro, a generosidade cristã vence o inimigo de nossas almas. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Deixa eu te contar uma boa notícia. Quer fazer batalha espiritual? Comece a ser fiel nos seus recursos. Você pode fazer batalha espiritual. Você pode ir 7 semanas orar todos os dias na madrugada. Mas quando você volta da montanha, você é indisciplinado, irresponsável com os seus recursos, Satanás venceu uma batalha. Mas eu orei 12 horas! Mas na hora de estar lá na Renner e comprar o que não pode? Meus irmãos, estamos aplicando a pregação. Eu amo profetizar. Não adianta, irmãos, pode fazer campanha. Pode viver aqui na Missão 58, participar de todas as...
Precisamos de responsabilidade. Amém, irmãos? E como que nós alcançamos a responsabilidade? Um novo coração. Não é apenas uma nova planilha, mas é um novo coração. E esse coração que Deus nos dá é da mesma forma de como Deus criou a terra. E no princípio era Deus. E intermédio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Da mesma forma como Deus criou o mundo pela palavra, é da mesma forma que Deus cria um novo coração dentro do seu mundinho. Ele cria um novo coração pela palavra. Amém? Descansemos no Senhor, na sua soberania, e sejamos enviados para uma semana de responsabilidade, em nome de Jesus.